Oi, você acha que eu vou sempre pra academia com esse sorriso? Primeiro que esse sorriso tá falso, né? Não, gente, eu vou pra academia e tem horas que eu falo assim, o que eu estou fazendo com o meu corpo? E por que eu tô indo pra lá? Então é isso que eu falo pra vocês, né? Existe uma resistência que poderá ocorrer, mas ao mesmo tempo isso que eu tenho que compensar a vocês o quê? Existe uma recompensa. E essa recompensa, ela vai se fazer de imediato, quando você levanta da cama, mesmo com raiva, e essa recompensa vai fazendo todos os passos que você vai fazer até chegar ao local onde você vai treinar. Então insista, é importante quando a gente fala de saúde, é uma construção. E dentro dessa construção, como se fosse uma casa, como se fosse um relacionamento, vão precisar de novas estratégias para a gente estar fazendo essa casa melhor, que é a casa da sua saúde. Onde você está morando, como é que está o seu corpo, saudável ou não saudável? Quer mudar essa estratégia, gente? A gente está conversando sobre um tema que é muito importante, verdade. A verdade vos libertará. A verdade para o encontro ao quê? Ao seu propósito, à sua meta, ao seu objetivo. Aqui a gente vai falar sempre muito sobre o objetivo saúde. E esse objetivo saúde, gente, vocês não imaginam como pode ter diferentes estratégias. E é algo que eu sempre converso com vocês. Um encantamento que a gente tem a cada encontro, que eu não chamo nem de consulta, a cada encontro, é importante que a gente tenha essa lealdade e essa verdade. Por quê? Cada ser humano é um, cada ser humano tem um universo dentro de si, cada ser humano tem uma bioquímica dentro de si. E o nosso objetivo é fazer com que essa bioquímica, como esse ambiente, que às vezes parece meio difícil de entender, como a gente possa clarear, como a gente pode tornar esse ambiente cada vez mais saudável, e saudável é com uma linguagem adequada. Então por isso que a gente sempre fala, me conta como é que você está, me conta o que você está sentindo, me conta como vai ser o seu dia a dia. Essa verdade é fundamental para que a gente possa fazer estratégias. Por que estratégias, Suzy? A gente está falando de saúde. O teu corpo, eu sempre digo que é uma empresa. E como uma empresa, precisa de ter estratégias. Essas estratégias, a gente sempre fala sobre os pilares da saúde. E isso tem que ser muito claro, porque quanto mais claro isso estiver, fica mais fácil para você aderir à sua proposta de tratamento. Por que eu estou falando da sua proposta de tratamento? Temos uma forma generalizada do que a gente fala que é o ser humano, mas quando a gente vai tratar de vocês do ponto de vista bioquímico, quando a gente vai tratar vocês do ponto de vista endocrinológico, é diferente. Então os hormônios, eles são comuns para todos nós. A progesterona, a testosterona, o estradiol, o hormônio do crescimento GH, isso é comum para todos nós. Todo ser humano vai ter essa bioquímica do magnésio, do zinco, dos micronutrientes, aí a gente fala de aminoácidos, aí a gente fala de macronutrientes, proteína, carboidrato. Isso é pertinente a qualquer ser humano quando a gente fala do quesito saúde. Porém, como esse quesito, como esses ingredientes vão interagir em você. E isso vai ser de uma forma individualizada, isso vai ser de uma forma específica, cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu DNA e a gente vai trabalhar em cima disso. Por isso que eu preciso dessa verdade na nossa relação, por isso que eu preciso dessa verdade na nossa conversa, para que a gente possa estabelecer essas estratégias. E essas estratégias, no primeiro pilar de saúde, a gente fala da boca, a gente fala da sua comunicação com o mundo. Então eu preciso saber aquilo que você gosta de se alimentar para fazer um caminho ideal para você. Não é o caminho do seu amigo, do seu irmão, da sua mãe, é o seu caminho específico. Então, como você se relaciona com o ambiente e com a alimentação. O segundo pilar que a gente fala, que é a questão do corpo físico, como é que está o seu movimento desse corpo físico, também tem que ser de uma forma específica. Mas o mais interessante que a gente, às vezes, eu acredito que a gente acaba esquecendo, é que essa interação do corpo da mente e da mente do corpo. Então, a gente sabe muito bem que esse corpo, ele é totalmente receptivo às mensagens e os pensamentos que temos. Quais são essas mensagens e pensamentos que temos? O que você está falando, Suzy? Quando a gente fala um bom dia, isso dá uma sensação de bem-estar, acalma o seu corpo. Já viu, já percebeu como o nosso corpo fica mais relaxado? Quando a gente fala que assim, esse dia não vai ser nada bom, já que traz uma bioquímica que não é adequada, que não é um fluxo, que não é um flow. Por isso que eu sempre insisto que vocês têm que estar atentos o que sua mente informa para o seu corpo e o que o seu corpo informa para a sua mente. A gente pode parar de ter aquele ciclo negativo, cansaço, fadiga, preguiça, ganho de peso, irritabilidade. E a gente pode ter o ciclo positivo, o ciclo no sentido horário da vida. E o sentido horário da vida é o quê? Construção. Então essa construção vai partir da alimentação, que faz a bioquímica adequada para o seu corpo reagir e trazer todas aquelas moléculas, todos aqueles hormônios em uma produção adequada. Por isso que precisa ter essa sinergia. E o terceiro lugar, junto
juntando essas duas primeiras partes, que é o que você faz, o ambiente, sua mente, o seu corpo vai ter o quê? A sinalização hormonal. Por isso que não pode estar separado, eles estão totalmente interligados. E essa interligação sua, pessoal, o seu DNA, é que vai fazer toda a diferença quando a gente fala no quesito saúde. Então, isso é uma construção. Às vezes, essa construção a gente chama o arquiteto, o engenheiro, e a gente vai fazendo mudanças nesse trajeto. É outra coisa que eu vejo muito, as pessoas querem conceitos estáticos, e a vida não é estática, as relações não são estáticas, então a sua relação com o seu corpo vai ficar diferente. Então a gente fala que assim, um indivíduo de 20, 30 anos tem uma necessidade alimentar, nutricional, tem uma necessidade hormonal, uma produção hormonal. Do 30 a 40 anos de idade, uma nova mudança se faz, e assim sucessivamente, a cada década, para ficar mais fácil, teremos necessidades diferentes, teremos objetivos diferentes, e isso é muito claro na área da saúde também. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento e que a gente possa ter essa troca, essa comunicação para a gente estar falando. Em que momento você está vivendo, quais são os seus propósitos, quais são os seus desejos, para que a gente possa fazer essa estratégia. Não existe nada empírico. Ai, hoje amanheci, eu não sei nem o que eu vou fazer. Não, tem que ter estratégia, tem que ter objetivo. Aí esta empresa, que é o seu corpo, sua mente, portanto, vão entrar no fluxo de vida, que é o que a gente quer e que a gente quer alcançar, tanto você quanto eu, alcançar esse fluxo de vida, alcançar essa saúde. É possível, podem ter certeza sobre esse aspecto.